Assinale a alternativa que indica um número correto de artigos presente no trecho a seguir, considerando inclusive a ocorrência de artigos contraídos e combinados. Da palavra, além do modelo híbrido, é preciso aprofundar se queremos da escola do ambiente físico melhor acolher e estimular a uma área exacerbada de tecnologias. É. 10 ponto. Considerando a pergunta presente em linhas de 11 a 14, assinale a alternativa que apresenta a correta introdução às respostas. Porque o modelo Fordista de educação precisa mudar. 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 11. De acordo com a Lei Complementar 10.084/94. Não, isso aqui é a legislação do Rio Grande do Sul. Isso aqui não precisa. Não. 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 Aqui, raciocínio lógico matemático. 25. Considere a proposição: quantidade de vacinados em aumento do número de infectados será maior. O número de linhas de tabela verde corresponde à produção igual. Os conectivos lógicos são lógicos para as palavras e símbolos utilizados para conectar proposições de acordo com as regras lógicas formal. A alternativa apresenta disjunções e conjunção de uma condicional. Dessa ordem é o conjunto do universo U. Podemos afirmar que o conjunto da verdade da sentença aberta. A negação de proposição: existe um triângulo equilátero não isósceles de acordo. Suponhamos serem verdades as seguintes informações. Todo triângulo equilibrado com isósceles ABC de triângulo equilátero. A alternativa apresentadeira da expressão. Conhecimento específico. Segundo Belotto, há uma aproximação entre os arquivos e bibliotecas, entre os documentos que tangem a recuperação da informação. Em relação a essas aproximações conceituais, de acordo com o referido autor, a alternativa incorreta é um conjunto convergente. Considerando as bases conceituais de Rita Herrera no que se refere à forma e o formato de documentos, que analisa as assertivas. A ordem correta do preenchimento dos parâmetros abaixo é: segundo Flores de Mello, não há consenso entre manuais arquivísticos nacionais e internacionais quanto os principais arquivísticos em relação a esse aspecto de análise assertivas. Ainda que em relação aos aspectos conceituais arquivísticos da Bíblia, da arquivologia, no que se refere aos princípios e características. Em relação aos aspectos conceituais sobre diagnósticos do âmbito de arquivos, considerando a questão documental e os ciclos de vida de documentos com a teoria das três idades, ainda que assertivos abaixo assinados. Rousseff e Courtier, na obra Fundamentos da Disciplina Arquivística, deram uma contribuição significativa para discussões sobre funções arquivísticas, bem como para definições de teoria das idades documentais, com relação às temáticas que relacionem, associando períodos relacionados às fases documentárias propostas por Bourdieu. Elucidação de avaliação é usada para várias situações do cotidiano que variam a possibilidade de condições, coisas atribuídas por pessoas conferindo valor para a direção das escolhas mais
mais preferenciais e prioridades. Com base da variação documental, assinale a alternativa incorreta. 2. Faz um compilado de reflexo acerca de características do fundo do arquivo, sendo por vezes nomeados ao princípio do respeito aos fundos do princípio da proveniência e ampliando a compreensão sobre a destinação daqueles arquivos que serão considerados permanentes com base na temática ao ponto. Analise as assertativos abaixo. Em relação à definição de arranjo do quadro, assinale a alternativa incorreta. A Lei 8.559/1991 dispõe sobre políticas nacionais de arquivos públicos e privados e das proveniências em relação a dessa lei. Assinale a alternativa correta. Veloto traz reflexões importantes acerca de política de descrição de documentos e arquivos permanentes com base em reflexão e análise assertativas. Os instrumentos de pesquisa são ferramentas utilizadas para descrever um arquivo ou parte dele, possuindo função de orientar a consulta, além de determinar com precisão os quais e onde são localizados os documentos. Com base nesse tema, enumere tipos de instrumentos de pesquisa e colunas. No que se refere às normas de descrição arquivística no âmbito brasileiro ou âmbito internacional de análise assertativas, abaixo vê verdadeiras para falsas, considerando a resolução número 48/2021, que estabelece diretrizes de orientação do órgão e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos quanto aos procedimentos técnicos a serem observados no programa de digitalização de documentos públicos ou privados. A Lei 10.270/2020 regulamenta dispositivos sobre a digitalização de documentos públicos e privados nas leis assertativas abaixo. A Lei 13.709/2000, Lei Geral de Proteção de Dados, dispõe sobre o tratamento de leis de pessoas, inclusive de meios digitais, tendo como objetivo proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. No âmbito da arquivologia, é imprescindível que os arquivistas compreendam a relação dessa lei com seu fazer arquivístico. Portanto, de acordo com essa lei, a análise assertativas abaixo vê verdadeiras para falsas. A Lei de Acesso à Informação 12.527/2011 dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir a informação. A preservação evidenciou ao longo do tempo, especialmente ao advento das tecnologias da informação, um reflexo essencial acerca da obsolescência dos suportes digitais e das estratégias para a preservação digital daqueles essenciais à pesquisa histórica, conservando a temática, bem como aspectos relacionados à cadeia de custódia. Assinale a alternativa correta. A resolução número 37 do 12 das diretrizes para a redução presunção de autenticidade de documentos arquívísticos digitais, que constitui importante marco sobre a gestão de documentos arquivísticos no âmbito das organizações públicas brasileiras, considerando relativos das diretrizes e enumere os contidos da coluna 1 dos respectivos conceitos da coluna 2. O Conselho Nacional, o CONAC, elaborou um conjunto de orientações sobre a preservação de documentos e arquivos a que se orientador instituições arquivísticas, considerando essas orientações análises assertativas. Considerando os aspectos conceituais acerca de preservação, a curadoria digital saiu 2012 é conhecida como conjunto de estratégias de preservação digital que contém abordagens, tecnologias e atividades correlatadas. Considerando essa temática, enumere estratégias de preservação digital na coluna 1 com suas respectivas. O documento de diretrizes de implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, o RDC-ARC, elaborado pela CONAC 2015, recomenda sua adoção ao órgão de entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR,
para arquivamento e manutenção dos documentos arquivísticos no formato digital, considerando essas orientações análises assertivas. A Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital foi um dos documentos básicos que iniciou reflexões sobre as políticas de preservação de arquivos arquivísticos digitais, direcionado ao livro dos arquivos e das bibliotecas. A República elaborou um instrumento que contém um conjunto de recomendações para a produção de planos considerado. O EARC é uma referência básica de requisitos de sistemas informatizados de gestões arquivísticas, documentos elaborados pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, a CONAC, considerando a existente importância legada para documentos de informação abaixo, necessitam de tratamento adequado, considerando esse documento assinar a alternativa abaixo. Segundo a CONAC, alguns procedimentos com relações técnicas de SIGAR são essenciais para o andamento da gestão arquivística, considerando essas perspectivas análises assertivas. Há diferentes conceituais fundamentais para a compreensão da gestão informatizada no âmbito dos arquivos, a fim de evitar confusão e entendimento aplicável na metodologia com base nesses aspectos. Relacionei os termos citados na coluna 1 com as respectivas definições descritas. Em relação à difusão do âmbito dos arquivos, assinala a alternativa incorreta. Dentre os tipos de difusão são destacados por Vereto, tende-se a difusão editorial, educativa e cultural a respeito dessa diversificada de atividades de mediação, tal como a citação de Rockenbach. A redação elabora um texto dissertativo argumentativo com no mínimo de 15 linhas, expondo suas ideias no termo proposto. Confira os dados de identificação corretos da folha definitiva de redação e qualquer divergência chame o fiscal da sala. Faça um rascunho em seu texto, revise-o e a seguir passe a limpo para a folha definitiva que está devidamente identificada. Não serão corrigidos os textos a lápis. Não é permitido o uso correto do corretivo líquido. Em caso que cometa algum equívoco, risque e transcreva a passagem. Depois abordaremos o termo propostos, que tiver um número mínimo de linhas delimitadas e ultrapassam o número máximo de linhas previstas, serão considerados. A linha deverá ser legível e o tamanho regular, seja original, autônomo, criativo, não copiando de um fragmento de textos que orientam a prova da língua portuguesa e a sua instrução. A arte da educação escolar desperta a capacidade de criar e ajudar o extremo de sentidos, também permite compreender os planos da expressão e interagir de forma de trabalhar a inserção social de forma ampla. Qual criança que não gosta de colorir e desvendar o mundo das cores com o pincel? Tente achar e verá que é difícil encontrar uma. E não é só uma questão de gosto fazer a recriação. A arte vai além. Ela faz parte do processo natural de desenvolvimento cognitivo e até mesmo motor dos pequenos. Por isso, o ensino da arte está presente na escola desde as suas primeiras etapas. Não poderá ser diferente. A arte da educação escolar desperta a capacidade criadora dos indivíduos, o que não é cobrada no mundo de hoje, se o mercado do trabalho exige profissionais mutantes e inovadores. Tenha certeza que o ensino da arte escolar pública ou privada fez diferença para as pessoas com esse perfil. Considerando o texto motivador da prova de língua portuguesa e no trecho abaixo exposto nessa proposta de redação, escreva um texto dissertativo argumentativo da segunda forma culta da língua portuguesa. Tema: como as artes podem modificar a formação profissionais, preparando-os para novas habilidades exigidas pelo mercado de trabalho e pelo contexto mundial.